Então, assim, gente, continuando, né? Não é porque o bebê ele não gostou da maçã na primeira vez que foi ofertada que quer dizer que ele não vai aceitar esse alimento, certo? Muitas vezes, estudos, na verdade, né, dizem que tem que ser ofertado esse alimento de 8 a 10 vezes para que o bebê ele venha aceitar, certo? Então, quando ele tende a rejeitar um alimento na primeira vez que é ofertado, tem que tentar, não é, até de 8 até 10 vezes para que ele aceite esse alimento, certo? Muitas vezes não, você tem que ir mudando a forma de apresentação, né, a forma que foi apresentado esse alimento, e mudando a forma de preparo, né, desse alimento para ir ofertando a ele e ver se ele aceita, certo? Fazendo essas modificações, né? A forma que foi apresentada e a forma de preparo. E também, gente, não é recomendado, se o bebê ele rejeitou esse alimento hoje, você já ofertar amanhã, certo? Você deixa passar um tempo, não é, para poder ofertar novamente esse alimento, certo? Se você ofertou hoje, você oferta novamente próxima semana, certo? E muda a forma que foi apresentada, para poder que esse bebê ele passe a aceitar esse alimento. E também, né, fazer esse processo, se for preciso, até 8 ou até de 8 a 10 vezes, certo? Bom, gente, aqui nós já vamos iniciar realmente como é que tem que ser a alimentação, não é? A alimentação complementar, certo? Então, eu fiz esse esquema aqui para poder a gente conseguir entender melhor, certo? Se o bebê, né, ele teve aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, a introdução alimentar ela vai iniciar aos 6 meses de idade, certo? Vai começar, né, aos 6 meses a introdução desses novos alimentos, mas a amamentação ainda continua presente, certo? E essa amamentação ela pode se estender até os 2 anos de idade ou mais, como nós já vimos. Se a alimentação desse lactente for com fórmula infantil, a introdução desses novos alimentos vai iniciar também aos 6 meses de idade, certo? E com 9 meses, gente, o bebê ele já pode, se ele recebeu leite, se ele recebeu fórmula infantil, aos 9 meses, esse bebê ele já pode passar para o leite de vaca e não precisa diluir esse leite de vaca, certo? Que é uma dúvida bem recorrente, né? Que as pessoas têm. Ah, mas se o bebê ele estava em alimentação com fórmula infantil, com que idade começa a introdução desses novos alimentos? Com 6 meses também, certo, gente? Mas aí até que idade eu utilizo essa fórmula infantil? Então, assim, aqui o guia, né, ele nos fala que se o bebê ele recebeu fórmula infantil, inicia-se a introdução desses novos alimentos aos 6 meses e com 9 meses de idade, certo? Já pode-se utilizar o leite de vaca, certo? E não mais utilizar a fórmula infantil, certo? Aos 9 meses. E lógico, continua também com a alimentação, né? Com esses novos alimentos. Já aqui, gente, se não é o bebê, ele recebeu a alimentação dele foi o leite de vaca, então a introdução desses novos alimentos vai começar mais cedo, vai começar aos 4 meses de idade, certo? Então, se a alimentação láctea do bebê foi com leite de vaca, esse leite de vaca ele tem que ser diluído até os 4 meses, certo? Chegou nos 4 meses, não dilui mais o leite de vaca e já inicia aos 4 meses de idade a introdução desses novos alimentos, certo? Porque, gente, que com leite de vaca, não é? Quando se utiliza esse leite de vaca, tem que se iniciar essa introdução alimentar mais cedo. Porque como nós vimos, o leite de vaca, ele vai deixar várias deficiências, né? Várias deficiências nutricionais,
de vitaminas, de energia e tudo mais. Então, por isso que não pode ir até os 6 meses, senão o bebê ele vai ter um déficit nutricional muito alto e vai acabar prejudicando no desenvolvimento desse lactente, certo? Então, se o lactente ele estava, a refeição láctea dele, não é, era leite de vaca, então tem que ser diluído até os 4 meses, certo? Quando ele completar os 4 meses, não dilui mais o leite de vaca e já inicia a introdução desses novos alimentos. Quais os cuidados, gente, na alimentação complementar, né? Evitar o amido, evitar as mucilagens, certo? Essas mucilagens, gente, porque elas contêm, né, tanto de arroz quanto de milho, elas vão conter uma quantidade de açúcar, né? E nessa fase, até os 2 anos de idade, não é indicado, né, o bebê ter o consumo de açúcar. Quando eu falo açúcar, não é só o açúcar em si, não é o açúcar também que está contido, que está escondido nos alimentos, certo? Refrigerantes, né, gente? Por que os refrigerantes eles têm que ser evitados? Tanto pela questão de sal, pela questão do açúcar, pela questão dos aditivos, pela questão dos corantes, como também pela questão de que os refrigerantes, gente, eles têm também a presença de taninos, certo? Que são os polifenóis, né? O que é que acontece? Eles vão estar prejudicando a absorção dos minerais, né? Principalmente do cálcio e do ferro. Então, por isso também que não é interessante. Os achocolatados, chocolatados pela questão também, gente, do açúcar, como também dos taninos, certo? Cereais matinais, também pela questão da quantidade de açúcar e por ser um alimento, né, processado, também não é indicado. E os açúcares presentes em guloseimas, sucos, certo, gente? Os sucos, principalmente os sucos artificiais, não é para ser ofertados. As geleias, certo, gente? Tem pessoas que têm uma falsa impressão que pode se ofertar geleias, mas não, porque as geleias elas também têm uma quantidade de açúcar elevadíssima. E os biscoitos, né? Tanto biscoitos recheados como os biscoitos normais também não são indicados pela quantidade de açúcar. Os pães, gente, os pães é válido fazer uma observação, certo? Os pães não são indicados ser ofertados os pães processados, né? Os pães industrializados. Se você for, pode ofertar pão, mas que este seja um pão caseiro, certo? Pãozinho que você faz em casa, então você pode sim ofertar. Já se for aquele pão processado, né? Não é indicado ser ofertado. Quais são os alimentos contraindicados, né? Os alimentos de difícil mastigação, né? Aqui de difícil mastigação se encontra a pipoca, né? Que há o risco de engasgo. As frituras, que não é indicado em nenhuma idade, na verdade, né? Os embutidos. Os que oferecem, aqui já falei, os riscos de engasgo. E os potencialmente alergênicos, né, gente? Aqui, nesse novo guia, vocês não vão encontrar esses alimentos, né, como potencialmente alergênicos. Mas há estudos, sim, né, que dizem que tanto a questão dos mariscos como do amendoim também há um risco de causar uma alergia, né, até os 2 anos de idade. Então, não é indicado se consumir, né, se ofertar esse tipo de alimento para essa idade. Aqui, muitos alimentos são bem debatidos, né? É uma dúvida bem recorrente. E eu coloquei como mito ou verdade, né? O sal, pode ou não pode usar? É muito debatido isso, gente. Tem várias referências, assim, diferentes, né? Na literatura. Umas que dizem que pode, umas que recomendam que não. Mas, assim, no guia diz que o mínimo necessário, certo?
Esse novo guia foi do Ministério da Saúde, né, que foi lançado no final do ano passado, de 2019. Então, estou trabalhando ele, que é bem atualizado. Então, diz que a quantidade de sal deve ser mínima necessária, certo? Lá tem até uma recomendação que 1 quilo de sal é para durar 2 meses e meio em uma casa de 4 pessoas que faz as refeições em casa, não é? Que cozinha diariamente. Mas a minha posição para essa idade, enquanto lactente, é que assim, como está tendo a formação do hábito alimentar e como ele não conhece, eu não vejo necessidade de ser colocado sal, né? Eu acho que ao invés do sal, pode-se utilizar as ervas naturais, né? A cebola, coentro, salsinha, essas ervas naturais, certo? Que dão um gosto, que dão um sabor à comida e não vejo a necessidade da adição de sal. O mel, gente, o que é que acontece? O mel, ele pode ou não pode ser ofertado nessa idade, né? O mel, ele não é indicado ser ofertado nessa idade tanto pela questão de açúcar, certo? Não é indicado também. E o mel também não é indicado, gente, para essa idade porque ele tem um risco de causar... agora esqueci o nome, de causar... Não é alergia, mas é... Vala, Senhor, não fugiu. Enfim, gente, o mel, ele pode ter uma bactéria que causa o botulismo, certo? Então, por isso que não é indicado, né? Porque o bebê, ele vai ter o risco de ter essa contaminação, né? Por essa bactéria que pode estar presente no mel, né? Que é a bactéria que causa o botulismo. Então, não é indicada tanto pela quantidade de açúcar, como por esse risco dessa bactéria que causa o botulismo. E como o bebê ele ainda é muito pequeno, né, ainda está em processo de desenvolvimento, ele não vai ter defesa suficiente para se proteger contra essa bactéria, certo? Aqui, café e chás, né, gente? Café e o chá mate também não são indicados, certo? Até 2 anos de idade, né? O café só é para ser ofertado após os 2 anos de idade, certo? Por quê? Porque o café também, gente, ele vai apresentar, como nós vimos, né, na aula de infusos e bebidas, o café e o chá mate, né, eles vão apresentar o quê? Os taninos, né? O que é que os taninos fazem? Vão lá tá prejudicando a absorção do cálcio e do ferro. E também o café, nós vimos também que ela é uma substância estimulante. Então, para essa idade, não é indicado por esses 2 motivos, certo? A questão do glúten, o que é que acontece, não é? Esse novo guia, ele diz que não é necessário, não é restringir nessa idade o consumo do glúten e que só é indicada a retirada desse nutriente se houver a doença celíaca, certo? Se não houver a doença celíaca, não há necessidade da retirada. A questão do suco, gente. O suco pode ou não pode nessa idade? Não é indicado ser ofertado suco, certo? Por quê que não é indicado ser ofertado suco? Pela perca, não é? É bem melhor ser ofertada a fruta, porque tem uma quantidade de fibras bem maior. Já no suco, já vai ter uma perca da quantidade de fibras, certo? Não é indicado também porque muitas vezes tem-se a tendência a adicionar açúcar ao suco. Não é indicado também porque, como é um alimento líquido, não vai estar estimulando a mastigação, certo? E é de suma importância estar estimulando a mastigação, porque quando você estimula a mastigação, você ajuda no desenvolvimento da fala, você ajuda no desenvolvimento, você ajuda também no processo de digestão, certo? Então, por isso que não é indicado também o uso de suco. E também, gente, muitas vezes o suco faz com que diminua o apetite das refeições mais sólidas. E não é indicado também estar ofertando suco no lugar de água, certo? Suco não substitui água. Então, assim, é melhor ofertar realmente a fruta do que o suco.
Questão de ovo, peixe e carne suína, né? Essa questão do ovo também é um dilema, né? Que por muito tempo se restringia o consumo da clara do ovo, né, para lactente. Hoje, vários estudos, né, já viram e já comprovaram, e esse novo guia, né, de 2019, vem permitindo, sim, o consumo de ovo a partir de 6 meses de idade, certo? Tanto a gema quanto a clara podem ser consumidas a partir dos 6 meses de idade, né? Então, o ovo já pode ser consumido a partir dos 6 meses de idade. O peixe também pode ser consumido, né? Uma observação aí para o cuidado com as espinhas, certo? E a carne suína também, ela pode sim ser consumida a partir dos 6 meses de idade. Os alimentos contraindicados, né? Os enlatados, os embutidos, mel de abelhas e mariscos. Os que podem, principalmente, gente, o tomate e o morango, pelo risco dos produtos químicos, né, que são utilizados na lavoura, né? Tem que ter muito cuidado, e a gente sabe que tomate, morango, pimentão estão aí no auge, né, de um dos alimentos que contém mais esses contaminantes químicos. Então tem que ter muito cuidado, se possível, ofertar alimentos que eles sejam livres, né, desses produtos químicos. Os alimentos que contêm aditivos, né, todos os alimentos que contêm aditivos alimentares. Os achocolatados, como eu falei, pela questão dos taninos. Leite desnatado também não é indicado, porque, gente, porque leite desnatado a gente sabe que ele tem uma baixa quantidade de gordura, né? Então, nessa idade, não é o momento de estar restringindo nenhum tipo de nutriente, certo? Então, não podemos restringir a gordura nessa idade porque é de suma importância, porque ele está em fase de desenvolvimento. Os refrigerantes, pela questão dos polifenóis, como eu falei, né, que vão prejudicar também a absorção principalmente do cálcio. E o chás e café também pelos taninos, certo? Que também vão prejudicar a absorção aí do cálcio e do ferro. E também porque o café não é uma substância estimulante, que vai deixar o bebê em alerta, que também não é indicado. Aqui, uma deficiência muito comum ocorrer é a de ferro, né? Então, algumas opções aqui para tratar essa possível deficiência de ferro, certo? Consumir 3 porções de frutas por dia. A carne, né, é uma excelente fonte de ferro, e esse ferro da carne é um ferro que apresenta uma boa biodisponibilidade, certo? Para o preparo das papas, escolher leites fortificados. O descongelamento, gente, também é muito importante que seja feito o descongelamento de uma forma adequada, porque quando ele é feito de forma inadequada,